Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de vos convidar para que assistam ao canal, vejam a nossa playlist, depois se inscrevam em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho lá no YouTube para receber automaticamente as novas postagens, caso você se interesse pelo canal e pelo conteúdo aqui produzido. Lembro vocês que o conteúdo produzido é exclusivamente relacionado a processos e a situações que envolvem um projeto de imigração para Portugal. Seja aquele projeto ainda, e seja também para aqueles que já estão em Portugal e que passam aqui por suas dificuldades para conseguirem se regularizar perante o Estado português. Muito bem. Portanto, esse é o objetivo, esse é o nosso canal. Eu sou o Renato Koprovski, sou advogado e estou aqui em Portugal e trabalho com este tema e com estes assuntos para os imigrantes. Para vocês que já são nossos inscritos, o nosso muitíssimo obrigado por tê-los aqui conosco. Para entrar em contato, está aqui o nosso Instagram, é só entrar em contato, mandar a sua mensagem ou então deixar aqui embaixo do vídeo, tá? Dentro do próprio canal do YouTube e dentro das nossas possibilidades, nós vamos respondendo algumas situações ou através de vídeos, de shorts, ou através de vídeos longos. Isto vai depender de cada caso e da disponibilidade que temos. Muito bem. Hoje o nosso vídeo vai tratar novamente de um assunto relacionado com a AIMA. E aqui, infelizmente, nós temos que ter em mente de que este material do qual nós estamos falando aqui, é nada mais, nada menos do que um grande problema para aqueles que estão, digamos assim, em processo, aqueles que estão buscando alguma alternativa para se resolverem com relação ao seu dia a dia, com relação ao seu processo. E por que é que eu digo isto? Está ruim, mas pode piorar? Pode. E eu vou mostrar para vocês por que pode piorar, se isto realmente vier a acontecer. Eu vou colocar na tela para vocês a matéria que saiu hoje, ela é fresquinha, saiu hoje no Diário de Notícias e em vários outros portais de notícias aqui de Portugal. E aqui está a matéria. Falta de recursos da AIMA vai agravar-se com saída de 100 funcionários. Gente, já não está bem, já está ruim, mas pode piorar. Essa é a grande verdade. Nós estamos aqui diante de uma situação em que, imagine, se hoje nós temos dificuldades em conseguir resolver os processos que já estão em curso, e olha que não são poucos, aqui embaixo, vocês vão encontrar a seguinte informação. Relatório da agência aponta 459.384 processos em curso. Isto em quando? Outubro de 2023, quando eles receberam, não é? O pacote que veio do extinto CEF. De lá para cá, não pensem os senhores de que isto não mudou. Mudou sim. Alguns foram resolvidos, mas a cada um resolvido entram 10. Ou 20, ou 30. Então, o que acontece? O trabalho não para. Os imigrantes continuam chegando. Este número de 459 é o que foi herdado, é o que estava no estoque. E agora ele deve ser administrado, deve ser resolvido por uma agência que já perdeu uma série de funcionários, vamos chamar assim, de trabalhadores, porque quando a agência foi criada, o CEF desmantelou-se em 3, 4 unidades distintas, portanto, nem todos aqueles que estavam ali dentro do administrativo permaneceram, muitos foram desligados, ou melhor dizendo, transferidos para outros órgãos do Estado português, alguns até relacionados, evidentemente, com a área da imigração, mas nem todos. Muitos pediram transferência, e nós vamos ver os números aqui, porque eles trazem esses números para nós. Então, essa notícia, para quem trabalha com imigração aqui, é alarmante. Se isto realmente vier a acontecer, a situação tende a agravar. Não resta a menor dúvida. Em vez de andar para frente, nós estamos andando para trás.
já é uma tartaruga, né? Já anda devagar. Agora, a tartaruga engatar marcha ré é o máximo que nós poderemos ter. Então, vamos ver aqui o que diz esta matéria. A falta de recursos humanos com que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, se debate desde que foi criada, vai agravar-se com os pedidos de saída de uma centena de funcionários, escreve esta sexta-feira o Jornal Expresso. Portanto, perceba que o Expresso está vinculado ao Diário de Notícias, e aqui assim, quando sai matéria para um, sai matéria para todos. Segundo o Expresso, que cita um relatório da Agência sobre a Recuperação das Pendências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o extinto CEF, elaborado este mês, o novo organismo iniciou funções em outubro com 714 funcionários. Percebam, 714 funcionários foi o que sobrou para a AIMA. Ou seja, 41% do contingente dos organismos extintos que estaria à disposição. Perderam quase a metade dos funcionários. O processo de extinção do CEF, já disse e repito, foi um tiro no pé. Mas deu nos dois pés, porque agora está capenga de vez. A AIMA, infelizmente, foi criada por sei lá, o que aconteceu com aquele cidadão que teve essa brilhante ideia, mas foi tão brilhante que ofuscou os olhos de todos e pronto, estamos aqui diante da realidade. Aqui está o número, 714 funcionários, ou seja, 41% do que tinha antes. É realmente um número espantoso. O documento refere que houve uma redução líquida total dos efetivos devido à saída de vários trabalhadores, não compensada com as entradas, entretanto, ocorridas. É lógico, saem 100 do efetivo e contratam 50, contratam 40, porque nem todos querem trabalhar com este serviço, e sempre a contratação é complicada quando se trata do Estado, quando se trata de um órgão do Estado. Não é? É diferente de uma empresa privada que vai ali, bota um anúncio qualquer e contrata e assina e toca a vida para diante. Este tipo de contratação é um pouco mais difícil. Muitos mais pediram logo transferência para outros serviços do Estado, mas a AIMA travou-os. Isto porque a AIMA travou-os, está escrito aqui, ó. A AIMA travou-os. Porque se a AIMA tivesse liberado, teriam saído mais funcionários ainda. Uma situação que não vai poder acontecer por força da lei, segundo o Expresso, que cita uma fonte ligada à agência, que diz que a maioria dos funcionários voltou a submeter o pedido. Então, percebam, a AIMA já impediu a saída de muitos, mas que agora, por força de lei, não vai mais poder impedir. Então, se eles pedirem transferência ou pedirem a conta, isto vai acontecer. Não é? Muitos mais pediram logo transferência para outros serviços do Estado, mas a AIMA travou-os. Uma situação que não vai poder acontecer por força da lei. Portanto, se eles pedirem transferência ou se eles pedirem a exoneração, esta não pode ser travada pelo Estado, pela AIMA. Isso vai ter que ser concedido. Essa é a pior parte da matéria, porque aqui fica bem claro que isto está na iminência de acontecer de um momento para o outro. O relatório citado pelo Expresso indica existirem vários pedidos de mobilidade, estimando-se que possam representar a saída de 100 trabalhadores. Lógico, nós estamos aqui trazendo para vocês a matéria que foi publicado, né, pela mídia aqui em Portugal no dia de hoje. Hoje eu estou falando 31 de maio de 2024. Para complementar a matéria, a falta dos meios adensa o problema na agência perante o elevado número de pedidos herdados do CEF e a autorização de residência de imigrantes que aguardam uma resposta. Se nós olharmos aqui nesta outra, né, nos temas relacionados aqui, ó, nós vamos verificar o seguinte. O problema é dramático. Eu estou falando dessa matéria aqui, ó. Tribunal Administrativo de Lisboa recebe cerca de 100 pedidos diários de residência de imigrantes. Depois, a AIMA justifica atraso no atendimento com dificuldades de comunicação eficaz e pede apoio aos líderes comunitários para esclarecer dúvidas. Gente, isso é função da AIMA. A AIMA deve resolver o assunto. Ou seja, o governo deve resolver o assunto. Coitada da AIMA. A AIMA recebeu um pacote bem amarradinho e embrulhado e não sabia o que tinha lá dentro. Tá? Essa é a verdade.
E aquilo que eu sempre dizia, não adianta trocar o nome do órgão e não conseguir resolver o restante. Uma transferência dessa deveria ter sido, no mínimo, mantido efetivo, entregue à nova instituição, que na verdade era a mesma, só trocou o nome, porque desmantelaram toda a instituição, criaram novos órgãos, criaram novas situações, mas os funcionários não permaneceram. Então, complicado, não? O Expresso cita igualmente um relatório referido pela AIMA que aponta a existência de pelo menos 459.384 processos em curso em 29 de outubro, a maioria. Aqui percebam um detalhe. Nós sempre falamos no tal do artigo 88 e 89, 2. E sofreu ainda, já não bastasse o artigo que permite a entrada, eu vou dizer, legal. Tá? Não é esse artigo que permite a entrada legal. O que permite a entrada legal é o fato de não se exigir um visto para turismo, como muitos países exigem. Portugal não exige. Portugal tem acordos bilaterais com uma série de países em que este tema é desconsiderado. Não, para turismo pode vir. E aí criaram, em paralelo, o artigo 88 e 89. Que, na verdade, quer o quê? Dar a oportunidade de que todos aqueles que entrem aqui sem visto para absolutamente nada, porque alegam estar fazendo turismo, consigam, através destes dois artigos, fazer o quê? Manifestação de interesse. Não bastasse isso, ainda em 2019, o Estado resolveu o problema para tirar a gente da fila, a criar uma linha em especial nestes dois artigos, dizendo o seguinte: quem estiver contribuindo para o Estado português por mais de um ano, ou seja, 12 meses, ele faz o quê? Ele é considerado legal em Portugal. E aí pode tocar a vida para frente. Bacana. Na época, foi muito aplaudida essa medida e tal, mas aqui está a consequência disto. Este ato, que foi naquela época criado, alardeado e aplaudido por uma série de interesses, que vamos tirar a gente da fila, agora sim, afinal de contas, eu estou aqui, estou trabalhando, estou contribuindo, então eu tenho que ser considerado legal. Bom, só em Portugal. E aqui está o detalhe. Dos tais 459 mil processos, 344.619 são legalização através de quê? De manifestações de interesse para imigrantes que já se encontram em Portugal, sem a necessidade de entrada legal no território. Entrada legal no território, esta parte final aqui, ó, eu vou sublinhar aqui para vocês, isso significa entrar como turista quando na verdade você quer ficar para trabalhar. Ou, pior, você entra sem visto, faz o processo e depois pega o seu título de residência e vai trabalhar na Bélgica, na França, na Alemanha, na Espanha e por aí afora. Então, quando se fala hoje de que o governo passado, vou dizer governo passado porque trocou o governo, só isso, tá? Escancarou as portas, é fato, está aqui a prova. Está aqui a prova. 300 e tantos mil processos, os 450 são manifestação de interesse. Por quê? As pessoas não querem saber de fazer um visto consular porque tem esta facilidade, porque tem esta benesse do Estado e que entope o serviço de estrangeiros com um processo de manifestação de interesse, que é um processo complicado. Quando tudo isto poderia ser resolvido através de visto. Faz um visto de procurar trabalho bom, com coordenadas boas, com condições boas, pré-estabelecidas. Você vem com a promessa de contrato de trabalho ou vem com um contrato de trabalho. Isto tem que passar por um órgão fiscalizador, que existe. Existe. E aí sim, você concede ou não o visto. Se não tem visto, não entra, filho. Não entra. Fica lá na sua terra natal, da onde você é originário. Agora, se você tem visto, você vem, apresenta o visto, pode vir já com marcação, inclusive na AIMA, pode vir sem marcação, daí você vai ao portal e faz o seu processo funcionar. Então, o que deve acontecer?
aquilo que acontece em todo lugar, menos aqui. Visto para tudo. Essa é a regra. E não a exceção que é deixar entrar com o visto, que não existe, que é o visto de turismo, ninguém precisa pedir. Pronto, chega aqui, vai para a manifestação de interesse, entope o serviço e aí está o problema. O relatório destaca ainda a herança de 3.000 afastamentos coercitivos de imigrantes que entraram ou permaneceram ilegais em Portugal. 3.000 nesse universo não é nada. Foi necessário um esforço ainda em curso de reconstituição do estado de análise atenta à inexistência de uma base de dados que indique o estado de cada processo. Até o momento não foi possível inventariar os processos de 22 e 23, num total de 508. Refere o documento citado pelo Expresso, que diz que esses números pecam por defeito. É óbvio, não precisa nem explicar isso aqui. Está claro. Lá não estão, por exemplo, os pedidos de visto gold, as autorizações de residência para estudantes ou realizadas no âmbito do reagrupamento familiar. Acrescenta. Gente, olha o sistema informático que está à disposição. Isto aqui é uma ferramenta. Se for esta mesma realidade, nós estamos falando de um sistema que não serve para nada. É um cadastro que não conversa com ninguém. Ninguém tem acesso, as informações estão lá dentro, mas ninguém sabe onde estão. É por isto que o processo não funciona. É por isso que o processo não funciona. Tá? No relatório, a AIMA reconhece ainda que não é possível identificar de forma simples e fidedigna o número de processos pendentes, com a informação que consta nas bases de dados. Gente, desde quando um órgão do Estado que trabalha com imigração não tem um sistema informático que seja capaz de, no apertar de um botão, me indicar quantos processos por categoria eu tenho, por artigo de lei? Porque é fácil identificar. Cada tipo de autorização de residência tem um fundamento legal, tem um artigo na lei que prevê a existência dessa residência. É para o familiar europeu, é para o estudo, é para o trabalho, seja ele subordinado ou não, portanto aqui você já tem uma bifurcação, então você tem um visto ou um processo pendente com visto ou sem visto, por recibo verde, por contrato de trabalho. Tem aqueles lá que são os aposentados, que vivem de rendas próprias, tem o investidor, tem o visto gold. Mas, gente, como é que faz isso funcionar? É por isso que está com o problema que está. Olha, eu aqui no meu escritório, eu sei exatamente quantos processos eu tenho de nacionalidade, eu sei exatamente quantos processos são de nacionalidade por casamento, por isso, por aquilo, por tempo de residência. É só apertar o botão. Tem que haver um sistema que permita isto. Mas o próprio Estado, através da AIMA, que é a agência, alega que não tem. Então, diz o seguinte, já o tempo de espera dos imigrantes é mais fácil de aferir. A maioria dos processos foi iniciada a partir de 17. E há 6 de data anterior ainda sem resposta, incluindo um de 2008 e um de 2009, escreve o jornal, que indica as fragilidades da informação do sistema são repetidamente referidos no relatório. Gente do céu, 2008 e 2009. E não há solução? Mas como? Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Onde se viu? É por isto que as pessoas entram em tribunal. Com toda a razão e com todo fundamento. Volto a dizer. E ainda tem gente que chega e faz críticas e diz que entra ilegal e ainda quer processar o Estado. E o que é isso aqui? E o que é isso aqui? Desde 2008, um cidadão entra aqui e não tem resposta para o seu processo. Mas diga para ele que pronto, não vamos conceder, por isso, por isso, por isso. Tem fundamento? Então respondam. Encerra o processo, tira da lista. E o cidadão que vai resolver a vida. Esse cidadão tem que ser considerado, desde 2008 aqui, se ele provar que ele está aqui, esse cidadão tem que ser considerado um cidadão português, pela lei, porque ele já está aqui mais de 5 anos. Mas, 2008 até agora, já está mais de 10. Não é? Já seria mais de 10 anos. Então percebam que há problemas gravíssimos dentro da administração deste sistema. E é um sistema, digo agora, não foi criado pela AIMA, foi criado pelo CEF. Foi criado pelo CEF.
A AIMA herdou isto e está tentando consertar essa bagunça toda. Desculpa o termo, mas vou colocar entre aspas, é bagunça. A AIMA fala da obsolescência da infraestrutura tecnológica, com toda a razão, que exigiu significativas intervenções corretivas e de manutenção para assegurar a capacidade de resposta e os padrões mínimos de cibersegurança e de segurança da informação. E assim segue esta matéria. Então, se nós formos analisar, e aquilo que eu sempre disse aqui no canal, a culpa não é da AIMA. A gente fala, a AIMA é culpada? Sim. Mas, gente, olha aqui. Isso aqui é uma parte, né? Certamente não é tudo o que está lá no sistema, e estas informações são assim lançadas e vazadas a conta-gotas. Porque se nós fôssemos a fundo naquilo que está lá, certamente a matéria seria bombástica. E certamente vocês todos iriam concluir que, pois é, realmente o Estado não dá conta do seu recado. Não adianta criar uma lei bonitinha, publicada no diário, tudo certo, dizendo que em 30 dias o Estado tem que resolver e dar uma resposta a um processo. Em 90 dias tem que ser dada uma resposta a um processo. Quando é sabido que isto é mais do que letra morta. Não é funcional, isto não funciona, isto não se aplica. E é por essa razão que os tribunais estão abarrotados. Os imigrantes chegaram à conclusão de que não tem mais outra alternativa. E aí surge aquilo que nós denominamos o tal do processo fura-fila. Afinal de contas, o que um cidadão que está com um processo parado desde 2008 vai fazer? O que faz este cidadão? Como é que ele resolve a vida dele? Só tem um meio: é procurar o respaldo da justiça, é levar o assunto ao judiciário. E o judiciário que decida e que intime a agência a dar uma solução num prazo razoável. Tá? E é por isto que ele fura a fila. Por isto o nome desta ação, ação fura-fila. E são cerca de 100 pedidos diários. Isto aqui, matéria de alguns dias atrás. Isto aqui ainda tende a piorar. Lançaram agora, mérito da AIMA, autorização automática, renovação automática, mas percebe, ainda não são todos os artigos, ainda tem muita coisa pendente, ainda tem muita coisa na fila para acontecer. Quer dizer, talvez, né? E aí volto a falar da culpa do Estado. Quando em 2022 resolveram criar a extinção do órgão, deveria sim ter uma equipe que acreditava que a situação era uma e não era, deveria ter começado o processo de transição ali. E quando eu digo transição ali, é começar a trabalhar, olhar o que nós temos na mão, qual é o meu sistema, ele é funcional, ele me traz todas as informações que eu necessito, ele sabe exatamente o que eu tenho e o que eu quero e aonde eu quero chegar? Não. Então tá, então nós vamos sentar e vamos começar a criar um novo, em paralelo a isto, e migrar aos poucos as informações. Agora, do jeito que foi feito, passaram-se meses e meses e nós não conseguimos resolver. E hoje a agência está aqui, foi criada, está em funções e se depara com estes problemas que são aqui trazidos. Como eu disse, isto aqui é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que eles não conseguem administrar e que não conseguem gerir porque o sistema não lhes permite. Pois bem, dito tudo isto, tá? O que mais poderia trazer problemas neste momento seria, da forma como está, e, convenhamos, no palavreado comum, está ruim, pode ainda piorar. E isto é o que não gostaríamos que acontecesse. Não mesmo. Certamente, aqueles funcionários, aqueles trabalhadores que estão pedindo transferência ou completamente desligamento, têm lá os seus motivos e as suas razões. São bombardeados diariamente com críticas, tipo esta que eu estou fazendo aqui. Entre outras, que as pessoas fazem.
Tá? Então, é uma carga negativa para cima dessa gente. E, sinceramente, você deve sair de lá. Eu me coloco no lugar de um atendente daquele lá do CEF. Passou para AIMA. E que continua tomando, vou botar aqui, bordoada por parte do imigrante, que não deixa de ter a sua razão. Por outro lado, ele sabe que ele fez uma coisa que não deveria ter feito, mas fez porque a lei o protege. Então, vamos lá. Então, ele está dentro daquilo que o senso comum diria que é correto. Muito bem. Esta pessoa que trabalha lá, sinceramente, um funcionário da AIMA, que migrou, né, da época do CEF, tomando bordoada no CEF, volta para a AIMA, continua tomando. Esse cidadão, quando chega em casa à noite, sinceramente, ele deve estar entregue às baratas, como se diz. Por quê? Porque é só bordoada. É só gente reclamando e criticando o trabalho deles. Infelizmente, nós fazemos a nossa parte dentro daquilo que é possível, mas nós chegamos lá e presenciamos aquilo que está acontecendo. A gente sente na pele, a gente começa a sentir na pele. Aqueles que trabalham com o processo de imigração e que estão diariamente lá nos balcões da AIMA, você percebe o clima. É um clima, vou dizer, talvez pesado até, né? Porque os coitados não têm mais o que fazer. E agora chegaram à conclusão de, bem, vamos embora. Chega, eu quero ir para outro lugar porque aqui não aguento mais. Lamentável. Lamentável que isto ocorra num país dentro da União Europeia, num país em que tem colônias espalhadas pelo mundo afora, porque foi um país de muita exploração que eu digo de explorar, de buscar conhecimentos, de buscar novas culturas, enfim. Não é aquela exploração do outro sentido, não é isso. Tá? Mas foi um país de imigrantes. E é um país de imigrantes. Portugal emigra. Os jovens portugueses saem mundo afora para conseguir melhores situações e melhores qualificações. Portanto, tem uma batelada de portugueses pelo mundo afora. E que começou lá na época das caravelas. Então, hoje, dizer que Portugal não necessita de mão de obra é querer tapar o sol com a peneira. Precisa. Agora, a questão é escancarar da forma como está, por meios legais, e ainda por meios escusos, né? Que aí as máfias estão se aproveitando destas brechas aí na lei, e estão trazendo gente, botando gente aqui dentro, e seja o que Deus quiser. E Portugal vai chegar uma hora que esta bomba vai explodir. Isto é uma bola, ela tem um certo limite, uma certa elasticidade, mas ela está no limite. Então, tem que se tomar medidas, e medidas que muitas vezes vão ser interpretadas como extremas, como medidas duras demais, drásticas. Vai haver isso, não resta, já há comentários nesse sentido. Quando alguém chega e diz, temos que mudar isso aqui, chove pancada para cima do coitado do cidadão que fala isso. Mas é assim, a vida é assim. Então vamos lá. Recadinho de hoje foi dado, notícia passada. Espero que vocês consigam entender, consigam assimilar, e se tiverem críticas, sugestões ou dúvidas, está aqui o Instagram, está aqui o vídeo, pode postar aqui embaixo também, e vamos tentar responder para vocês. Ok? Por hoje seria isso. Então, desejo a todos um excelente final de semana e que em breve retornaremos para trazer mais notícias para vocês. Até lá.